Meu nome é Assis, sou estudante de medicina, atualmente no 9º período da faculdade, apaixonado pelo Evangelho de Cristo. A crucificação foi um evento marcante que dividiu a história. E quando a gente observa os relatos bíblicos acerca deste evento, são relatos que, do ponto de vista médico, são bem superficiais. Por que esses relatos eram superficiais? Porque a morte de cruz era muito comum na época, então todo mundo conhecia. Não tinha um porquê você relatar de forma escrita aquele evento. E por isso decidimos fazer esse documentário sobre a visão médica acerca da morte de Cristo. A agonia de Jesus na cruz durou cerca de 3 a 6 horas, o que era muito pouco para um crucificado. Alguns morriam somente no dia seguinte. Por que Jesus sucumbiu de forma tão rápida, de forma tão súbita? Na realidade, o seu sofrimento inicia-se de forma antecipada, no jardim Getsêmani, quando ele passa por um episódio de grande agonia e também por um quadro de hematidrose, que é o ato de suar sangue. Isso acontece após um grande nível de estresse. Então Jesus passava por um momento de muita aflição, muita angústia, muito estresse. As glândulas de suor do nosso corpo, elas exteriorizam esse líquido. E em volta dela a gente tem várias veias, nós chamamos de capilares, que quando sofrem efeito dessas substâncias, adrenalina, noradrenalina, eles podem se romper. E foi isso que aconteceu com Jesus. Esses capilares romperam e exteriorizou o sangue, de forma que ele suou o sangue. Isso também contribuiu para a fragilidade da pele de todo o corpo dele, o que mais na frente resultou numa morte rápida durante sua flagelação. O interessante é que Lucas, quando descreve, ele, no texto grego, relata essa hematidrose como o suar coágulos, trombos de sangue. Mas na tradução atual a gente tem gotas de sangue. Por que isso acontece? Lucas, como um excelente médico, sabia que aquele líquido que era o suor misturado com o sangue, quando se projetava na superfície da pele e entrava em contato com o ar, ele passava por um processo de coagulação. Por isso, ele deixou cair não gotas de sangue, mas trombos, coágulos de sangue. Jesus já estava fragilizado devido à hematidrose, que deixou a sua pele muito sensível, muito suscetível aos açoites. Ele passou por crises de pânico, sentimentos de solidão. No momento do julgamento, ele foi mandado de um lado para o outro. Então ele andou praticamente 4 quilômetros de distância. E como que funcionava essa flagelação? O indivíduo era despojado de suas roupas, tinha suas 2 mãos amarradas em uma haste vertical e ali eles utilizavam um instrumento conhecido como flagelo, que era um chicote composto por várias tiras pesadas de couro com ossos finos de animais e algumas pequenas bolas de ferro. A cada chicotada que ele levava, ele não adquiria apenas uma lesão, mas diversas lesões. E lesões que prejudicavam todas as camadas de sua pele, a epiderme, a derme, a hipoderme, tecido gorduroso e também a camada muscular, gerando uma dor excruciante. Os soldados zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, um cedro em suas mãos e também um manto em suas costas. Esse manto se aderiu às suas lesões. Depois retiraram esse manto e as suas lesões foram abertas novamente. Provavelmente as regiões mais acometidas durante o açoite foi as suas costas, a sua região glútea e também as suas coxas. Então, houve toda uma perspectiva, houve todo um tempo cronológico antes da própria crucificação, em que ele ficou exposto a um longo período sem ingestão de líquido, a um longo período sem alimentação, a percorrer longas distâncias em que se perdeu bastante líquido pela transpiração. Várias lesões foram causadas pelos chicotes que foram utilizados, lesões profundas
lesões que exteriorizaram com sangramento, mas a gente tem que considerar que o simples fato de levar traumas na região muscular ocorre um sangramento. Esse sangramento ele pode ou não pode ser exteriorizado. E aquelas lesões que resultaram no corte da pele resultaram também em perdas. A cruz, em seu peso total, tinha 136 quilos. Jesus carregou o patíbulo, que é a haste horizontal da cruz. O patíbulo era amarrado em seus braços. Durante a distância que ele percorreu até Gólgota, cerca de 600 metros, ele caiu. E quando ele cai com o rosto no chão, com o peito no chão, porque o patíbulo estava amarrado em seus braços. Ele precisa de auxílio para se levantar. No momento da crucificação, outras lesões foram causadas em que se colocaram então os pregos, que por mais que os locais que foram mostrados como locais que foram realizadas o uso daqueles pregos, é impossível a gente considerar que não houve nenhum tipo de ramo arterial lesionado ali. No momento da transfixação dos pregos, Jesus foi deitado e nesse momento as suas lesões, as lesões presentes nas costas, na região glútea e também nas coxas foram contaminadas por tudo que tinha ali naquele solo, inclusive areia. Os seus pés também foram pregados, provavelmente no primeiro ou no segundo espaço intermetatarsal. Em que ele é colocado especificamente na crucificação, a posição de estar em pé já faz com que ocorra uma queda de pressão. Então acredita-se que no momento em que ele foi realmente colocado na cruz, em que ele foi crucificado, ele já tinha, por perda sanguínea e por todas as questões que levaram à queda da pressão, ele já tinha uma perspectiva aí de um choque. Esse choque hipovolêmico, o paciente, o indivíduo, o nosso Salvador Jesus, ele perdeu tanto sangue que a pressão ela chega a níveis próximos de zero e o coração não tem mais condição de bombear o sangue, que altera um estado de coagulação. Que é isso? Nosso corpo ele pode formar coágulos espontâneos no nosso corpo, inclusive numa válvula do coração. E esse coágulo ele pode ter entrado dentro de uma coronária, de uma artéria, que é o que causa o infarto. E esse infarto, no músculo do coração, ter perfurado. Geralmente, num estado fisiológico normal, a inspiração é ativa, feita pelos músculos intercostais externos e também pelo músculo diafragma, e a expiração, que é a saída de ar dos pulmões, ela é passiva. Na cruz, acontecia o contrário. A inspiração era passiva e a expiração, a saída de ar, era ativa. E para expirar, para tirar ar dos pulmões, Jesus deveria se firmar nos próprios pregos, chegar para trás, levantar a cabeça e retirar aquele ar. E a sua respiração era muito curta. Isso acabava gerando um estado de hipercapnia, que é o acúmulo de CO2 no sangue. As coxas de Jesus, suas pernas, estavam curvadas a mais ou menos 45 graus. E para respirar era um sacrifício enorme. O soldado pega a lança, que é um objeto com intenção pérfuro cortante, e essa lança introduz o tórax próximo à região do precórdio do coração de Jesus e derrama sangue e água. Esse sangue pode ter perfurado o ventrículo, que é uma cavidade do coração, e a água pode ter perfurado uma camada externa do coração, que a gente chama de pericárdio, que ali tinha um líquido seroso, um líquido mais claro, parecido com água, né? Que ele pode ter tido água no pulmão e água no coração. Lembre-se que o soldado romano, ele chegou até Jesus para confirmar a sua morte precocemente. Os outros crucificados nessa situação e outros crucificados naquela época demorariam às vezes dias para ter uma morte completa. Jesus foi aproximadamente em 6 horas. O motivo da morte de Jesus, como de outros crucificados, pode ter sido multifatorial, principalmente relacionado ao choque hipovolêmico, a perda de fluidos, a perda de sangue. Mas ele passou também por asfixia na cruz, por exaustão. Talvez pode ter passado por um infarto transmural, uma insuficiência cardíaca aguda.
além de outros fatores, como a própria hipercapnia e a hipoxemia. E numa situação de carregar uma cruz, exaustão, dor, crucificação, lança no tórax, perder sangue, água, provavelmente estado de coagulação, possível um infarto, trombo, dor. Eu, como cardiologista, é uma soma de sofrimento. Jesus jamais precisava vir aqui ao mundo e carregar a cruz, sofrer, apanhar, passar por tantas tristezas, por tantas angústias. Mas por que ele fez isso? Por você e por mim. A cruz significa cura, significa salvação, significa paz, significa inteligência, porque foi uma inteligência que Jesus teve para morrer na cruz, para que nós possamos ser salvos. Nós não tínhamos direito à salvação, mas Jesus foi lá no Calvário com o seu sofrimento, suou sangue e nos deu esse grande privilégio de um dia entrar no céu. Justino Marte, um apologista cristão no segundo século a.C., ele fala que para onde quer que ele olhava, ele via a cruz. Ele escreve: não se atravessa o mar, nem se ara a terra sem ela. Ele se referia à verga e ao mastro do navio, e à lâmina e ao jugo do arado. E ele continua: se os braços e o tronco em sua forma humana proclamam a cruz, assim também o fazem o nariz e as sobrancelhas. Eu acrescento: articulação da clavícula com o externo. Imaginoso? Sim, completamente. Contudo, todavia, entretanto, eu não posso deixar de exaltar aquilo que glorifica a obra de Cristo. Às 15 horas daquele mesmo dia, Jesus disse: Tetelestai, que significa está consumado. E ali ele entrega o seu espírito para Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.